Mas depois que pega a gente vai embora. Nesse tempo de clamor, o Senhor olha na terra e procura entre as 12 tribos de Israel uma tribo que tivesse coragem para ir contra o pensamento de Faraó, que havia decretado agora uma lei marcial dizendo: os judeus não vão mais prosperar na terra. Se nascer um filho homem, vai ter que morrer. Como nenhum judeu queria ter filha mulher, porque para eles isso era uma espécie de peso da mão de Deus. Quem conhece o Velho Testamento sabe que o Velho Testamento é extremamente machista, e o valor de uma mulher entre os hebreus equivalia à condição dela gerar filhos ou não. Se a mulher gerasse filhos, ela tinha um valor. Se ela não gerasse filhos, ela era amaldiçoada. Se gerasse filhos, tinha que ser homem, porque se nascesse homenzinho, ela era aplaudida pelo marido. Se nascesse uma filha mulher, ela era quase que rejeitada. Você conhece a doutrina que está escrito no livro de Levítico para eles: uma mulher, quando tinha uma filha mulher, passava 40 dias impura. Quando nascia um menino, era apenas 7 dias impura. Era a divergência que havia. Esse Faraó, unido a Satanás, cria uma das piores condições já impostas por um líder à terra. O primeiro infanticídio da história nasceu com esse homem, e ele foi, para mim, um desgraçado miserável, filho do cão com a pombagira junto, irmão. Era o cão desse Satanás aqui. Desculpe me desequilibrar, mas é quando eu vejo o que ele fez, a sorte dele é que eu não posso voltar no tempo, senão eu ia dar tanto tapa na cabeça dele que ele ia perder o rumo da terra do rio Nilo, amado. Esse infeliz decretou agora uma das piores coisas que a humanidade já havia visto até então. Ele disse que nenhum judeu podia ter filho homem. Não podia ter filho? Não ouvi, não podia ter filho? Se não podia ter filho homem, nenhum judeu queria ter filha mulher. Ele criou uma história, uma sentença para acabar com a história de Israel. Ele tentou terminar com a etnia dos hebreus, porque agora ninguém mais queria casar. Porque se casassem, não havia métodos contraceptivos, não tinha como escolher o sexo do bebê. Se nascesse uma menina, traria vergonha para a família. Se nascesse um menino, faria com que o menino fosse morto e o sangue cairia sobre aquela família. Esse Faraó fez uma estratégia que parecia ser impecável. Ele só não contava com a coragem de uma tribo. Ele só não contava com alguns homens que temiam mais a Deus do que a ele. E é tudo que Deus procura na terra: alguém que tema mais a ele do que aos homens que estão na terra. É tudo que Deus procura dentro da igreja: alguém que tema mais ao poderoso nome dele do que os demais nomes que estão na terra. Você crê nisso, irmão? Então seja corajoso e faça a sua parte. Lá está agora Deus olhando para a terra. Bem, precisamos de um milagre. Ninguém mais quer se casar. E a minha Bíblia começa em Êxodo 2 contando milagre. A Bíblia começa dizendo lá assim: olha, e veio um homem da tribo de Levi e desposou uma moça da tribo de Levi, e tiveram um filho. Eu dei muita gargalhada quando o Senhor me trouxe essa revelação, porque eu conheço a Bíblia e eu sei que a tribo Bambambam de Israel era a tribo de Judá. Tanto é que quando falamos, não falamos leão da tribo de Efraim, não falamos leão da tribo dos levitas, falamos leão da tribo de... porque deles viera a descendência do nosso Salvador. Mas neste quesito para a libertação do povo de Deus, nem aqueles que eram da tribo de Judá tiveram coragem de fazer alguma coisa. A minha Bíblia é saliente, ela diz: veio um moço da tribo de Levi e desposou uma moça da tribo de Levi, engravidaram e tiveram um filho. Aqui o Senhor me dá uma revelação que, se você crer, você vai ter que voar comigo agora. Ou aperta o cinto ou solta ele de uma vez, porque você vai decolar comigo. Eu descobri que em tempo de aprisionamento, só uma tribo na igreja funciona: a tribo dos adoradores, a tribo dos levitas, a tribo daqueles que não tem vergonha de adorar a Jesus, de gritar, de falar que o Senhor é bom e ponto final. Você que pertence a outras tribos, a tribos mais ricas, a tribos mais importantes, a tribos tão importantes que você não pode se sentir tão feio ou desequilibrado como você acusa o irmão do seu lado esquerdo, porque ele pula o irmão da direita, porque ele sai correndo da igreja, me perdoe. Deus conta hoje com a tribo de adoradores, e aquele que adora sabe que a adoração tem que ser espontânea, explícita e carregada de graça. Eu quero saber onde estão os levitas de Deus aqui hoje. Então tire o pé do chão para adorar. Eu traço o perfil desse líder pela tribo que ele veio,
você se estudar a história, você vai ver que a tribo de Levi era uma das tribos menos importantes de Israel. Era uma raça de gente brava demais, era gente meio desequilibrado. Aliás, eu acho que Deus gosta dessas coisas. Me desculpe aí, eu sou suspeito para falar, porque eu não funciono muito bem na cabeça. Aliás, nenhum profeta funciona. Todo profeta tem cara de louco. Dá uma olhadinha do seu lado aí para você ver. Você vai ver. Glória. Quando Israel criou aquele bezerro de ouro desgraçado lá na frente, o Senhor disse: Moisés, eu quero que extirpe esses adoradores. Mas Senhor, eu não dou conta sozinho. O Senhor disse: grita aí, deve ter alguém aí no meio que não adorou esse bezerro miserável. E Moisés disse: quem é que não adorou o bezerro e tem coragem de vir e lançar mão dos seus irmãos e matá-los, porque eles deixaram de adorar a Deus? Só veio a tribo dos levitas. Foi ali que eles caíram no coração de Deus. O Senhor disse: eles são desequilibrados, mas são corajosos. São desequilibrados, mas são santificados. São desequilibrados, mas têm autoridade para glorificar o meu nome. Deus não está olhando hoje para o seu intelecto. Deus não está olhando para a sua roupa, nem para a sua conta bancária. Deus não está olhando para o seu dedo, se tem anel de formatura ou não. Mas que Ele está procurando no seu coração uma bomba atômica espiritual para explodir dentro do inferno. Ele está procurando. Oxalá que Ele ache em você este brilho e esta coragem. Foi assim que veio a existir Moisés, desta família. Agora, por gentileza, me empreste a sua alma e o seu coração e deixa-me lhe narrar a história. Estão agora um casal, Joquebede e Anrão. Oraram ao Senhor, tiveram coragem de se casar e arcaram com as consequências. Tiveram não um filho apenas, tiveram 3 filhos. Eu falei: Senhor, por que logo o Êxodo só fala do nascimento de Moisés? Não fala do nascimento de Arão, não fala do nascimento de Miriam. O Senhor disse: filho, porque eu respeito autoridades e eu não queria envergonhar muito Faraó, porque Faraó não queria que eles tivessem um filho, pois os levitas foram lá e tiveram 3 filhos de uma vez, para dar na cara de Satanás, né? Parece que é para glorificar um pai, o outro filho e o outro Espírito Santo. É desse jeito que eu enxergo a palavra do Senhor. Detalhe, foram 3 filhos simples. O primeiro foi o primeiro sacerdote de Israel, que tinha autoridade para entrar na presença de Deus e pedir o perdão do povo. A outra que era mulher, e você sabe, como eu disse, que na biografia as mulheres judias não valiam muita coisa. Ela, que não devia valer muita coisa, foi a primeira maestrina de Israel. Atravessando o Mar Vermelho, está todo mundo de queixo caído, paralisado, vendo os inimigos morrendo, o Mar Vermelho ficando vermelho com o sangue dos inimigos de Deus. Ninguém sabe o que fazer, lá vai ela, enfia a mão dentro do alforje, pega um pandeirinho e começa a tirar uma nota musical na coxa e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. As virgens de Israel chegam perto dela e dizem: irmã Miriam, ensina a música pra gente, que nós vamos fazer a primeira coreografia para Deus. A primeira coreografia que houve para o Senhor nasceu ali exatamente com ela, a segunda filha. E o terceiro, tadinho, o terceiro filho foi tão simples que Deus escutava os conselhos dele. Você entendeu o que eu disse? O terceiro filho deles era tão simples que Deus parava para ouvir ele. Deus olhou: eu vou matar esse povo. Ele disse: Senhor, não faz isso. Se o Senhor fizer isso, o que as nações vão dizer? Que o Senhor é um Deus que não tem paciência. Deus olhou: não é que você tem razão, rapaz, então não vou destruir não. Daí a pouco Deus esquece, Deus ficou irado e disse: eu vou matar esse povo, o teu povo. Ele diz: meu povo não, é o seu povo, e o Senhor não pode matar eles por causa disso e daquilo. Deus aguentou. Na terceira vez que Deus quis matar eles, Deus disse: ele vai tentar me impedir de novo, então eu vou fazer um negócio com ele. Moisés, eu vou destruir o povo, e antes que você argumente, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu destruo esse povo e faço de ti um outro povo. Ainda bem que Deus não faz esse pedido hoje no século 20. Ainda bem que Deus não pergunta para você, né? Olha, se você quiser, eu mato todo mundo à sua volta e crio uma outra igreja, porque se ele fizesse, ia ser uma desgraceira só, não é? Deus sabe para quem ele faz os pedidos. Pois Moisés, antes que a palavra descesse ao coração dele, ele desceu aos joelhos, rasgou a roupa, jogou cinza na testa e disse: se for para matar o povo, risca o meu nome do seu livro. Deus olhou e disse: com você não tem jeito, levanta, vai, fala para esse povo marchar. Eu não mato eles, porque você me pediu. Levita
vida só gera gente de coragem. É por isso que o Senhor vai lhe dar filhos espirituais esta noite. E eu quero profetizar que Satanás vai ter que se mudar da rua onde você mora, porque uma unção de glória vem sobre a sua vida. Crê nisso? Coloque a mão no ombro do seu irmão com carinho e respeito. Faz um carinho primeiro. Fez. Agora agarra o ombro dele com coragem. Vai, levita, com coragem. Chacoalha ele até ele ficar irritado agora. Diga para ele: se você é da tribo dos levitas como eu sou, trate de abrir a boca para Joquebede está grávida. 9 meses de angústia. 9 meses esperando para saber o que é que vinha, se era menino ou se era menina. Eu imagino ela chegando do trabalho árduo, junto com seu esposo, Arão, entrando dentro da casa gigantesca de 2x2, olhando para aquela cama de marfim feita no chão com trapos, os 2 filhos, um para um lado, o outro para o outro, na mesa de madeira dentro daquela tenda, 2 cuias com sopa feita de lavagem que sobrava na mesa de Faraó, tomando água barrenta do rio Nilo, a silhueta dos seus corpos tremeluzindo na parede por um candelabro que iluminava. Eles haviam acabado de trabalhar, ela mexendo a sopa, não conseguindo comer, e o marido dizendo: que foi, filha? Come, porque temos que trabalhar amanhã. Ela dizendo: tá difícil. Por quê? Porque o meu ciclo menstrual parou de novo. Estou sentindo meu corpo ter reações como da última vez que eu fiquei grávida. Parece que nós vamos ter outro filho. Imagina Arão olhando para ela, e ele não desfera palavras de maldade, ele não a amaldiçoa, ele diz: o Senhor deu, o Senhor vai cuidar da criança. Mas filho, e se for um menino? Diz: se for menina, a gente dá glória a Deus. E se for menina, a gente dá glória a Deus também. Não é verdade? Nós tivemos coragem de casar, vamos arcar com as consequências. Só vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar, pedir para Deus um menininho, né? Se for menino, eu vou ficar mais feliz. Era a história do judeu. Terminam de orar. 9 meses de angústia. 9 meses pensando o que é que havia dentro do ventre. Não tinha chá de cozinha naquela época. Não tinha essas histórias que inventam de mulher sentar em cima de uma colher, sentar em cima de um garfo, essas coisas que a mãe da gente fazia na época da ignorância. Era dependência de Deus. Não tinha ultrassom. Imagine que situação. 9 meses depois, ela entra em trabalho de parto. As parteiras, licenciadas pelo Egito, carteira de trabalho assinada por Faraó, receberam uma ordem: se for menino, morte; se for menina, deixa viver. O pai está do lado de fora da tenda com as 2 crianças. Está segurando Arão de um lado e Miriam de outro. Dentro da tenda, ela está de cócoras. É assim que as mulheres hebreias davam a sua luz. E uma parteira está ali, trazendo a vida, trazendo a existência, um fruto de um amor. E quando vem para fora a criança, depois do grito da amor da mãe, um grito que saiu de dentro da alma, porque a dor da gravidez ela é quase que insuportável. E de repente, no meio do grito, eu penso que ela esperava no mínimo um sorriso da parteira, dizendo: parabéns, o Senhor visitou você. Se fosse em outro tempo, todos soltariam fogos. Se fosse em uma outra oportunidade, a parteira daria gritos de glória e cantaria um salmo ao Senhor. Mas de repente, o que vem à vida é um menino, e ela conhecia a lei. Eu quero que você veja essa parteira segurando na mão uma criança, na outra mão um cutelo, uma faca que ela usou para cortar o cordão umbilical. Com esta mesma faca ela deveria tirar a vida daquela criança. Imagina Joquebede olhando para a parteira, olhando para a atitude dela e começando a implorar: não faça isso, não tire a vida do meu bebê. E a parteira dialogando: mas Faraó mandou fazer. Dizendo: mas foi Deus quem quis que ele nascesse. Se Deus quis que ele nascesse, ninguém pode impedir. Gritos e choros dentro da tenda. O pai do lado de fora, desesperado, ouve gritos e entra correndo dentro da tenda e entra atrás das crianças. Agora não é uma mulher chorando apenas, é uma família inteira. Veja algo inusitado. Imagine um judeu, homem, dobrar o joelho aos pés de uma mulher e implorar para que ela não mate
mate o seu filho. Era no mínimo ultrajante, era no mínimo humilhante. E eu imagino o pai dizendo: Senhora, não mate este bebê. E a mulher, sem saber o que fazer, desesperada, entre a cruz e o punhal, entre a emoção da família e o salário, a vida dada por Faraó. Lá em cima nos céus há uma janela aberta. O dono da eternidade está debruçado nela, está olhando para baixo, está vendo tudo acontecer. Eu vejo Deus estendendo a sua mão, apontando com o seu dedo indicador para o coração da parteira. Não, Ele não vai fulminá-la, Ele vai fazer brotar temor no coração dela. Ele vai fazer ela sentir a sua presença dentro daquela tenda e dizer: